E aí, turma, aqui é o Reinan, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema um pouco mais pesado, um pouco mais complicado, tá? Tenho certeza que a minha opinião aqui para alguns é relevante, acaba formando novas opiniões, e para outros minha opinião não é tão relevante assim, mas sempre vai ter alguém que tem a capacidade ali de tirar aquilo que agrega a ela, apesar de não concordar 100% com aquilo que eu falo, tá bom? Bom, hoje eu vim falar o seguinte: por que menos de 5% dos apostadores são lucrativos? Eu detesto ser pessimista, tá? Mas hoje eu vim aqui para ser pessimista de uma forma necessária, ou seja, de uma forma que agrega, de uma forma positiva. E eu ando observando não só as pessoas que apostam, as pessoas ao meu redor, mas também pessoas longe de mim, pessoas dentro do próprio YouTube e jogos, odds desses tais jogos em geral, tá? Como as odds se comportam, como as bancas se comportam e trouxe aqui um pouco daquilo que eu pude observar, tá? Por que menos de 5% dos apostadores são lucrativos? É um mistério, né? Parece um mistério, mas não é. Eu vou dizer agora por quê. Não é nem 5%, talvez 2% ou até menos, tá? Existem dados que foram expostos por alguns organismos de pesquisa estatística ao redor do mundo e eles corroboram para aquilo que nós estamos falando aqui no vídeo, tá? Se eu achar as reportagens direitinho, eu vou deixar os links aí na descrição para que vocês possam ler, tá? As respectivas reportagens. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não é um mistério porque o mundo, em primeiro lugar, não é padronizado, as pessoas não são padronizadas e você está mexendo com um mercado externo a você. Ou seja, quem aposta, quem lida com aposta, está mexendo com um mercado que é alheio às vontades e às influências dele. Ou seja, por melhor apostador que você seja, você não vai interferir no resultado final de Boca Juniors e Atlético Huracan, tá bom? Você não vai ter esse poder. Ou seja, tu tem o poder de efetuar a aposta, de escolher o valor, de saber quando é e quando não é hora de apostar, mas tu não vai poder intervir no resultado final. E por que que Reinan tá dizendo isso aqui agora? Porque esse é o primeiro fator. Se houvesse a possibilidade de você influenciar diretamente ou a seu favor dentro das partidas, dentro das apostas, você o faria. Logo, outras pessoas também o fariam. Logo, todos o fariam. Logo, todos seriam lucrativos e o sistema iria quebrar. Isso é o primeiro motivo, é um motivo muito óbvio, tá? O segundo motivo, e não tão óbvio assim, é os padrões do próprio mercado. Você que é mais tarado em economia, escola austríaca, com certeza já ouviu a expressão laissez-faire. A mão invisível, a mão que tudo influencia, essa mão se chama mercado financeiro, essa mão se chama mercado de negociações, tá? Isso, salvo engano, é algo de Adam Smith, né? Em A Riqueza das Nações, ele citou esse termo aí, a laissez-faire. Bom, e isso significa o que, Reina? Eu uso esse tema do mercado porque ele é muito elucidador das coisas. Olhe para você agora, tá? Você sabe a sua altura, a sua estatura corretamente, não sabe? Ok. Eu também sei a minha, eu acho que quase todo homem ou mulher, quase toda pessoa sabe a sua própria estatura. Você se julga como apto para jogar basquete? Ou seja, você se julga com altura, porte físico e também talento dentro do esporte suficientes para jogar basquete? Não, né?
E por que você não tem? Porque essas aptidões naturais você não controla. Por mais que você treine para se tornar um bom jogador de basquete, você jamais conseguirá ser jogador de basquete caso você não tenha a altura mínima exigida pelo esporte ou não tenha a aptidão física necessária para executar movimentos com maestria e conseguir encaixar cestas com o mínimo de espaço possível entre você e seus marcadores. Ponto. Isso é ponto. Tá? Isso é fato. Consumado. E o que isso tem a ver com a laissez-faire, né? Vamos lá. O mercado consegue regular profissões padronizadas, as quais você pode transmitir conhecimentos padronizados e fazer, então, numa linha de montagem, novos profissionais. Só que quando é que você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso quando a profissão tem uma carga de atribuições conhecida, uma estratagema de atuação conhecida e possibilidades de atuação, mudança e paradigma conhecida. Explica, Renan. Digamos que a gente olhe para um contingente de pessoas e diga: todos eles serão engenheiros civis. Sua afirmação é verdadeira? Não, mas ela pode ser. Por que ela pode ser? Porque você está falando de uma profissão padronizada, ou seja, você tem uma linha de montagem, um beabá, que é o quê? Você tem as atribuições de um engenheiro civil conhecidas, a área de atuação conhecida, ele pode interferir de forma conhecida naquilo que ele conhece. Ou seja, é uma profissão totalmente controlável. Você pode controlar. E isso acontece com todas as profissões dentro do mercado, tá? Dentro do mercado financeiro, de como ele funciona, né? O mercado de trabalho, tá bom? Reina medicina. Medicina, apesar de ser considerada a mais nobre das profissões padronizadas, ainda assim ela é padronizada, então você pode se informar médicos. A depender do patamar da medicina, tipo cirurgias de altíssimo nível e altíssimo grau de especialização, você tem cada vez menos pessoas aptas, porque você também precisa de habilidades naturais. Por exemplo, destreza nos dedos, destreza nas mãos, leveza nos próprios dedos, tá? Suas articulações e seus ossos conseguem se movimentar com muita habilidade e pouquíssima tremulação, então você está apto a se tornar um cirurgião de qualidade, tá? Então não é só carga de aprendizado, não é só cargas de padronização. Então você tem ali uma peculiaridade que transforma aquele médico alto cirurgião de alto escalão em um ser mais específico, mais diferenciado, e por isso aquela profissão ela passa a ser um pouco mais intangível. Ao longo dos anos, confundiu-se então os médicos intangíveis com os médicos de linha de montagem. Desculpa, quem está me assistindo, se for clínico geral, tá bom? Eu não quero dizer que os médicos menos especializados em áreas menos cirúrgicas ou mais de pronto atendimento não sejam heróis, porque vocês são sim importantíssimos para o progresso da humanidade. Mas o que eu estou dizendo aqui é que apesar de nobre a profissão e apesar de importantíssima, ela segue uma linha de montagem. E quanto menos linha de montagem a profissão segue, mais bem remunerada ela é, ou mais difícil de se atingir ela é. Como assim? Você não consegue, por exemplo, transferir um conhecimento em determinadas áreas de profissão. Por exemplo, conhecimento não, desculpa, tá? Um talento, uma habilidade. Dentro da própria medicina cirúrgica de alto escalão, você consegue transferir o conhecimento, o que cortar, como cortar, em quantos segundos, quantos centímetros, quais procedimentos vão ser utilizados, tá? Mas você não consegue transferir a destreza, a habilidade com o bisturi, a habilidade cirúrgica necessária de um médico para outro. Não consegue. Essa habilidade ela é individual, pessoal e intransferível. Não à toa, os preços das cirurgias costumam variar muito e muito e muito. E por que eu estou trazendo isso para cá? Porque quanto mais precisão específica dentro de seu mister uma profissão exige, menos profissionais habilitados a fazê-la vai ter.
estou trazendo isso agora para falar da aposta esportiva. Vamos lá. Aposta esportiva, ou aposta de um modo geral, vamos usar a palavra aposta, para não ficar tão bitolado em aposta esportiva. A aposta, de um modo geral, é uma profissão extremamente específica, no sentido de que a sua habilidade, ela não consegue ser transferida 100% para alguém, porque você pode transferir a carga de conhecimento, toda a carga de conhecimento, mas a habilidade, a destreza e o preparo vão estar naquele criador do conhecimento. Um exemplo que eu dou é dentro da aposta esportiva é o fato de que, por exemplo, tu vai passar para um aluno, um pupilo ou para um seguidor um conjunto de conhecimentos e habilidades para que ele entenda um apanhado geral de uma estratégia específica. Ele vai até aplicar em algum jogo ou outro, só que vai faltar um feeling para saber em qual jogo apostar mais ou apostar menos. Por exemplo, na tentativa de padronizar os apostadores do planeta, ou vamos pegar só do Brasil então, na tentativa de padronizar os apostadores do Brasil, espalhou-se por aí que o correto é trabalhar em stake fixa. Eu não concordo muito. A stake fixa, ela limita muito você e te arrebenta quando você passa por uma espiral de hedge. Eu sempre falo em gestão, mas a gestão que eu falo é você limitar porcentagens da sua banca de trabalho, o seu valor. E subir essas porcentagens conforme a importância do jogo, a sua necessidade e a sua convicção em relação àquela própria partida. Por que o Renan está falando isso? Se eu passo um conhecimento para um seguidor e ele decora esse conhecimento de cabo a rabo, devora e decora esse conhecimento e começa a aplicar, e aplica com stake fixa, digamos que ele começa a aplicar stakes fixas de R$300 o conhecimento. Jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4. Ele aplicou no jogo 1, baixa confiabilidade, deu hedge. Aplicou no jogo 2, média confiabilidade, deu hedge. Aplicou no jogo 3, altíssima confiabilidade, deu green. Aplicou no jogo 4, média confiabilidade, deu green. Ele apostou 300, 300, 300. Digamos que ele pegou odds fixas de 1,40. Perdeu 300, perdeu 300, perdeu 600 até aqui. Fez um green de 120, 480 de prejuízo. Outro green de 120, ele teve R$360 de prejuízo. Digamos que eu, o transferidor, o criador daquele conhecimento que passou para ele, trabalhei da seguinte forma. Jogo 1, baixa confiabilidade, apostei 300. Jogo 2, baixa confiabilidade, apostei os mesmos 300. Jogo 3, altíssima confiabilidade, apostei 1.500. Entende? Agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Jogo 4, média confiabilidade, apostei 500. Total, 500 a 1,40 dá 200, 1.500 a 1,40 dá 600, 800 menos 600 eu fiz 200 de lucro. Enquanto o meu pupilo, com a stake fixa de 300, acabou perdendo 360. Então, um perdeu 360, o outro fez R$200 de lucro, ok? Por quê? Porque o primeiro criador de conhecimento, o detentor do conhecimento, teve o feeling para saber em qual jogo entrar muito mais alto, ou entrar com stake fixa, ou entrar com a stake maiorzinha, e etc. Não gosto de falar stake, eu gosto de falar valor de aposta, porque, como eu disse, a stake te limita ao número, te padroniza. Todos os apostadores que você conhece do YouTube falam em stake, em padronizar, porque justamente padronizar é uma forma de limitar o seu grau de conhecimento ou o seu grau de versatilidade dentro da profissão, podendo te levar a continuar naquela linha mais inferior que não consegue progredir ou que tem dificuldades em progredir dentro das apostas esportivas, tá bom? Eu defendo que você precisa usar e abusar da sua criatividade, não da loucura, presta atenção, da sua criatividade, para enxergar as partidas e ler os jogos muito além daquilo que eles estão tentando te passar, ou daquilo que eles aparentam te passar. Eu vou mandar um abraço aqui para um seguidor aqui do canal que por muitos dias nas últimas semanas teve conversas comigo,
Passei alguns conhecimentos a ele, conhecimentos que com certeza foram de grande produtividade, ele aprendeu muito dentro das apostas, tá? Passei muito conhecimento a ele. E dentro desse conhecimento, eu também passava alguns jogos para ele poder fazer e tal. E nesse interstício de jogos, jogos que batiam lindamente, jogos que batiam com facilidade, jogos que pareciam mágicos, mas também tinham jogos arrasa-quarteirões em termos de head. E eu falando para ele, tem a gestão de qualquer forma. Gestão, no caso que eu falei para ele, era ter apostar valores pertinentes e congruentes com o valor da banca dele. E enquanto eu ia só dando palpite, mostrava meu bilhete para mostrar que eu não só estava falando, como eu também estava fazendo aquilo que eu estava falando. Aqui você não tem nenhum hipócrita que propaga uma mensagem que não pratica, tá? Aqui eu sou uma pessoa totalmente transparente com relação ao que eu penso, e ao que eu faço e ao que eu produzo dentro das apostas esportivas. E, enfim. Só que a parte que eu não poderia falar para ele, e eu falava também, era de que eu estava num nível mais avançado dentro das apostas, então eu tinha um feeling muito superior em relação a saber em qual jogo pesar a mão. Pesar a mão. Então, o que acontecia? Os mesmos jogos que eu passava para ele, eu operava e fechava em lucro. Às vezes tinha jogos de nível mais intermediário, mais nível avançado, e eu não passava para ele. Porque eu tentava ter esse compromisso de tentar passar para ele jogos que elucidavam muito bem aquilo que eu passava de teoria. Então, aquele jogo seria mais um jogo estudo de caso para ver a aplicabilidade da teoria na prática, entende? Então, eu não passava todos os jogos que eu fazia que Ave Maria. Eu fazia muito jogo aqui de alto nível de risco em termos de nível intermediário, né? Duplas chances com odds acima de 1,40, constantemente duplas chances em zebras, duplas chances especulativas, que muitas das vezes eu não me sentia seguro para passar, e isso é interessante também. Lembra da questão do conhecimento? De transmissão do conhecimento, de padronizar? Pois é, você produz o conhecimento, mas não consegue padronizá-lo, até porque para repassá-lo vão ter várias nuances que vão impedir naturalmente que esse conhecimento seja repassado. Então, dentro das apostas esportivas tem poucos lucrativos. Primeiro, pelo que eu falei, o sistema não foi montado dessa forma para ter ganhadores. Quando o sistema tiver muitos ganhadores, o sistema quebra, tá? E se o sistema vê que está começando a perder dinheiro, ele se reinventa para não perder mais. Ou seja, se você tiver ali um sistema em que as odds ao vivo estão quebrando as bancas não vão oferecer mais mercado ao vivo, vão oferecer só mercado pré-live. Se o mercado pré-live estiver quebrando, vai oferecer só ao vivo, por aí vai. Se vitórias, mercado de probabilidades, estiverem dando prejuízo, eles vão oferecer só gols e por aí vai. O mercado vai se reinventar sempre, tá bom? Então, se todo mundo começar a ganhar dinheiro de um jeito hoje, amanhã esse jeito já não vai ser mais possível de ser aplicado. E aí vem a terceira nuance que me faz dizer que que menos de 5% dos apostadores serão lucrativos, que é a reserva legal. O que é reserva legal, Reinan? O lucrativo, o profissional que atingir um nível de lucratividade muito alto dentro de uma determinada estratégia ou dentro de um determinado campeonato, ele não vai entregar o seu ouro gratuitamente. Vou explicar. Lembra da questão dos grupos VIP que eu falei que não funcionam porque são falsos, não são idôneos? E eu expliquei que os grupos VIP são linhas de montagem de apostas, e linhas de montagem não funcionam porque as bancas já estão preparadas desde os anos 80, desde os anos 90, quando as apostas esportivas estavam começando a surgir. Elas já se prepararam matematicamente contra isso, e isso não é lucrativo a longo prazo. Pois é. Quando você consegue encontrar um mercado ou uma estratégia lucrativa, você não pode fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse mercado de forma facilitada. E por quê, Renan? Porque você vai acabar perdendo a reserva legal daquele mercado. Lembra que eu falei agora, há um minuto atrás, que as bancas, quando elas descobrirem, por exemplo, eu dei uma hipótese, de que o mercado de probabilidade está quebrando elas vão tirar o mercado de probabilidade e abrir só gols? Ou se o mercado de gols estiver quebrando, vai tirar gols e botar só escanteios? Se escanteios quebrar, vai tirar escanteio e botar o mercado de laterais? E por aí vai, entende? Então, se eu tenho uma estratégia e eu tenho um mercado em que eu atuo, eu preciso proteger esse mercado. Se eu começar a inserir naturalmente várias novas pessoas,
que vai acontecer com o meu mercado? Ele será exposto. O mercado sendo exposto, as casas de aposta vão ficar de olho e não vão mais oferecê-lo. E por aí vai. Eu dou esse exemplo porque eu, conversando com ouvintes, eu expus o cerne de minha estratégia mais importante que eu tenho, que é no mercado de curso, a minha estratégia mais importante, importantíssima, tá? Mas eu não pude dar detalhes e explicava o porquê. Eu falei, ó, o cerne da minha estratégia é essa, eu faço assim, eu faço assado, eu faço X, porém eu não posso te dar em quais competições eu faço, eu não posso te dar todas, porque é a minha reserva legal de mercado. Então esse é o terceiro motivo. Lembra, ó, o primeiro motivo, o mercado naturalmente se regula. Segundo motivo, não tem como padronizar conhecimento, ou seja, os 2% de apostadores lucrativos não vão conseguir jamais transformar 98% em lucrativos, não vai ter nunca, tá? Quiçá ter 5% de lucrativos. Acho pouco provável, tá? Porque a linha de montagem não vai conseguir, ela é derrubada pelo sistema das casas de aposta antes. E a própria ganância humana, a ganância é a ambição, né? A ambição sadia, eu considero que me enquadro dentro da ambição sadia, tá? Não vai permitir que sua reserva legal de mercado seja perdida sem nenhum esforço, ou seja, eu posso passar o cerne da estratégia para a pessoa, para que a pessoa entenda, e ela vai caminhando naturalmente com as próprias pernas. Isso fica até plausível para a própria banca. A banca não vai perceber que foi um criador de trabalho influenciando outros em efeito cascata. Ela vai entender ali mais ou menos que foi outra pessoa que por coincidência caminhou com as próprias pernas ali e encontrou o cerne. E tem os gananciosos que querem todo o dinheiro para eles, e dinheiro nunca tá bom para esse povo. Ah, dinheiro para mim, dinheiro, eu quero sempre dinheiro, eu quero muito dinheiro. Dinheiro nunca tá bom, eu quero mais e mais e mais. Os gananciosos também não vão deixar. Os gananciosos, se pudessem, não teria nem 2% de lucrativo, teria 0,0001, ou só eles seriam lucrativos, tá bom? Então, esse é o terceiro motivo, o motivo da reserva legal de mercado, tá? Então, vai tirando isso da sua cabeça. E o quarto e último motivo que eu vou apontar hoje é a aptidão natural. Lembra que eu falei da destreza do médico com as mãos, da sua altura para jogar basquete? Existe uma aptidão natural. Senão, todos seriam cirurgiões de alto nível. Todos seriam jogadores de basquete. Todos ganhariam o salário do Neymar. Todos seriam como Elon Musk. Entende que não tem como? É impossível? Em que sentido que é impossível? Somos seres humanos diferentes, com aptidões diferentes. Usamos lados do cérebro com mais frequência, também de forma diferente. Uns usam mais o esquerdo, outros usam mais o direito. Uns têm mais aptidão em uma das 5 inteligências, o outro tem aptidão na outra área das 5 inteligências, e por aí vai. Então, somos seres humanos diferentes. E uma profissão como outra qualquer, uma profissão que é menos, olha só, menos padronizada, ou seja, menos academicista, tá? E mais inferencial, ou seja, é uma profissão que exige mais, de forma mais peculiar, a atuação com a área racional do cérebro, ou seja, a produção diária de conteúdo, a produção diária de volumes de conhecimento, de cargas de análise tão individuais, porque os caminhos serão literalmente individuais, tá? Nesse caso. Não tem como você padronizar e criar uma profissão com estatuto, uma profissão com um manual em que você lê e sai apostando. Ou seja, o Reinan Santos Carlos, o Reinan aqui, ele jamais vai poder criar um livro, escrever um livro para ter um manual para as pessoas apostarem. Isso aí jamais irá acontecer, porque não é possível, tá bom? Desculpa dizer, mas não é possível. Tudo se trata de questão de aptidão. E aí, nessa quarta faceta, entra um conselho que eu vou dar para você, que é você ser honesto consigo próprio. Reinan, explica o que é honestidade, Reinan. Você consegue abrir um jogo aqui, ó. Vamos lá. Você consegue abrir um jogo desse aqui, Boca Juniors Huracan, hoje. Você tem carga
intelectual e técnica dentro das apostas esportivas para abrir um jogo desse aqui e ler as odds a partir da movimentação do início ao fim, você tem carga emocional e técnica para fazer uma aposta na dupla chance Huracan e justificá-la tecnicamente, você consegue apostar além das meras estatísticas, ou seja, quem está melhor no jogo, quem está pior e blá 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 blá. Entende? Você consegue entender que não existe milagre econômico dentro das apostas, no sentido de que você não vai conseguir com R$100 chegar a 1 milhão em 5 anos. Isso é pouquíssimo provável, é quase que impossível, tá? Será que você tem essa consciência? Você consegue renovar o seu conhecimento dia após dia, semana após semana. Você consegue defender com critério técnico e não emocional e não no achismo cada aposta que você efetua. Se você respondeu não para pelo menos uma dessas perguntas, você provavelmente ainda precisa engatinhar muito dentro das apostas esportivas para ainda saber se você tem aptidão ou não para esse mercado aqui, tá? Para essa, entre aspas, muitas aspas, profissão, tá bom? E ser honesto consigo próprio é quando você olhar e falar, porra, não dá para mim. Realmente é um meio difícil, não dá para mim, minha aptidão é para outra coisa na minha vida. Aí sim, você vai estar se jogando limpo consigo próprio e não vai correr o risco de entrar numa espiral de vício, de entrar numa espiral de perda de dinheiro e de tempo, e inclusive de tempo de qualidade. Você pode estar com sua esposa ou marido, com seus filhos ou filhas, com sua família, ou fazendo atividades como malhar, um lazer, etc., outras coisas, ou investindo em um negócio, né? Ou em uma profissão nova, etc. Você vai ter que estudar a sua própria aptidão, ser honesto consigo próprio. Se você não for honesto consigo próprio e entrar aqui apenas por ganância, ou seja, eu vou apostar porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero um negocinho, um dinheirinho extra, uma renda extra, você pode se decepcionar muito, porque essa tão sonhada renda extra pode não vir. Geralmente essa renda extra, quando ela vem premiando uma aptidão natural que você vai ter dentro das apostas esportivas. E mesmo assim, você tendo aptidão dentro das apostas esportivas, você vai transformar a sua própria renda extra em renda principal, porque você vai perceber a sua própria aptidão. Ah, Renan, então quer dizer que não tem como transformar a aposta esportiva num extra? Eu disse agora, tem como, mas esse extra, naturalmente, se você tiver aptidão, vai se transformar na renda principal, naturalmente. A não ser que você ganhe bem pra caralho também. Tu ganha mais de 20 mil ao mês no seu emprego atual, aí corre-se um risco de as apostas esportivas não virarem sua renda principal. Mas se tu ganha menos que isso, é totalmente possível que as apostas esportivas virem sua renda principal, caso você tenha ali um conjunto de aptidões e habilidades necessárias e que essas aptidões e habilidades progridam com o passar do tempo, tá bom? Então, você vai ter que fazer o seguinte raciocínio. Eu conheço muita gente que é lucrativa dentro das apostas. Se sua resposta for não, você vai ter que ligar o sinal de alerta. Isso significa que a aposta esportiva não é tão fácil assim. Segunda coisa, será que existe um canal sério que faça oba-oba dentro das apostas? Não tem. O que existe aí são dicas padronizadas que te transformam em mais um padronizado tentando, ou seja, você não é um lucrativo. Você se transformou em um tentando ser lucrativo, tá bom? Você seguindo dicas aí afora. Questão de stake, gestão de banca, back não sei quem, lei não sei quem, under e over, etc. Isso você vai se padronizar e transformar em mais um na multidão que está tentando ser lucrativa. Entende? O que não é ruim, porque esse é o primeiro passo, os primeiros passos, tá bom? Mas é isso. As apostas esportivas não são para todo mundo, porque nem todo mundo é para isso aqui, para esse negócio de aposta esportiva. Existem várias e várias e várias nuances,
tá bom? E a habilidade aqui gira muito mais em torno de um feeling individual e intransferível do que em torno de uma miscelânea de estratégias padronizadas. Tanto é que eu venho aqui trazer estratégias padronizadas, preste atenção, com a ressalva, que é a ótica daquilo que funciona e é pouco explorado dentro do mercado. Hoje mesmo tem um vídeo muito bom aqui no canal, que é sobre especulação dentro do cartão vermelho, que foi dupla chance Nacional de Assunção. Nacional de Assunção teve um jogador expulso aqui aos 24 minutos, e o HT do jogo fechou da seguinte forma, porra. O HT do Nacional Assunção contra General Caballero fechou a 2,87 Caballero, 3,40 Nacional de Assunção, mais ou menos ali 1,50 o duplo do Nacional e 1,37 o duplo do General Caballero. Ou seja, duplo muito alto. Era a odd de empate anula se o General Caballero tivesse jogando bem. O empate anula Caballero estava 1,77, ou seja, muito, muito alto. Não tinha como um time desse ganhar um jogo estando com cartão vermelho, seria dinheiro grátis das bancas, né? As bancas, já disse, não dão nada de graça a ninguém, dificilmente dão algo de graça para alguém. Resultado, triunfo do Nacional de Assunção. Então, esses são um exemplo de outras estratégias que eu trago aqui, que são tentativas de trabalhar com aquilo que ainda é pouco explorado e pouco falado, justamente porque a maioria dos que talvez trabalhem assim como eu dentro dessas estratégias querem apenas proteger sua reserva de mercado. Só que tem algumas estratégias que eu não ligo de proteger reserva de mercado. Eu não ligo algumas estratégias, outras eu faço questão de proteger a minha reserva de mercado. Por isso que eu até falei com uns ouvintes meus que conversaram comigo, inclusive no meu WhatsApp, e eu falei para eles, olha, velho, eu vou passar para vocês o cerne da estratégia, mas não vou passar quais os campeonatos. Passei até a forma como eu trabalho, ou seja, característica 1, característica 2, característica 3. Tendo essas 3 características, tu entra com 100%. Tendo só 2 das 3, tu entra com 50%. Não tendo nenhuma, você não entra, ou entra com 25% e tal. Ou seja, fui explicando, mas mantive a minha reserva de mercado. Tem estratégias que eu não me preocupo com reserva de mercado. Por quê? Porque a quantidade de jogos dentro dessa reserva é muito abundante. Então, eu jogo o conhecimento no ar e deixo que vocês possam esmiuçar. Por exemplo, a estratégia do cartão vermelho invertido. Tem centenas de campeonatos no planeta. Vocês acham que eu vou ligar se um ouvinte meu aprendeu? E eu agradeço muito a Deus se ele aprender, porque eu vou estar tendo a certeza de que eu pude ajudá-lo em algo, tá? Você acha que eu vou ligar que o cara pegou e fez um duplo na Costa Rica? Porque para mim, se ele fez um duplo na Costa Rica hoje, amanhã eu faço um duplo de cartão vermelho na Guatemala. Se ele faz um duplo hoje em Honduras, amanhã eu faço na Nicarágua. Se ele fez um duplo hoje no Paraguai, amanhã eu faço no Uruguai. E por aí vai. Então, a reserva é gigantesca. Quanto maior a reserva de mercado, mais eu vou abrir a boca, sim, com certeza, e passar estratégias aqui. Mas se a reserva de mercado for muito restrita, eu vou acabar não revelando detalhes de algumas estratégias. E, enfim, por hoje é só. Eu espero que eu tenha explicado bastante quais são os 4 motivos, porque, né, são esses 4 motivos que fazem com que apenas 2% ou menos dos apostadores do planeta inteiro sejam lucrativos, tá bom? São apenas 2%. Quais são os 4 motivos? Recapitulando. Número 1. Regulamentação natural do mercado, ou seja, o mercado jamais vai deixar que uma quantidade maior de apostadores seja lucrativa. Se chegar a serem lucrativos num mercado, eles vão limar esse mercado e criar outros. E por aí vai ser sempre assim, tá? Sempre assim. Segundo é a questão da impossibilidade de você padronizar, ou seja, os 2% lucrativos não vão conseguir transformar os outros 98% em também lucrativos. Não vai conseguir replicar o efeito cascata, primeiro porque o mercado vai ser contra e não vai deixar. Segundo, porque a ambição desses 2% vai fazer com que eles beneficiem apenas um número limitado de pessoas e passem um conhecimento limitado também, ou seja, não vai passar 100% do conhecimento necessário, vai passar apenas um apanhado geral. E isso faz com que esse conhecimento não seja em sua fidedignidade replicado.
né? E tem também a questão da ganância, como eu disse, vai ter um grupo dentro desses 2% que quer todo o dinheiro para eles e não vai deixar que esse conhecimento seja transmitido, ou seja, reserva de mercado. E também tem um mecanismo de autoproteção, que também está ligado à questão da ambição, em que um apostador lucrativo, dentro de uma estratégia muito restrita, muito específica, ele não vai permitir que sua reserva legal seja perdida. Entendeu? Não sem um sacrifício grande das outras partes. O terceiro motivo que eu falei foi a questão... Foi o terceiro motivo? O terceiro motivo foi a questão das aptidões, né? Ou seja, nem todo mundo vai ser para esse negócio, porque existe uma série de habilidades naturais. Eu dei o exemplo de habilidade em relação ao valor de aposta. Por exemplo, se você pega o conhecimento, transferir para um pupilo e mandar ele trabalhar os 4 mesmos jogos que você, se ele trabalhar com stake fixa, a depender da confiabilidade do jogo, ele pode terminar até em red. Já você, como você é o detentor do conhecimento, você sabe em qual jogo você vai entrar chapado, e você entrando chapado, você vai fazer um lucro ainda. E o quarto motivo... Deixa eu ver se eu lembro. Eu dei 4 motivos aí. Eu não me fugiu agora a memória, porque eu falei bastante aqui no vídeo sobre esse motivo 4, tá? Mas esses 3 aí que eu acabei de citar são interessantes, tá bom? Mas são 4 motivos. Vai desculpando por não ter lembrado agora. Não vou fazer questão de lembrar agora, porque o vídeo tá acabando para não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário aí, sua experiência com as apostas esportivas. E é isso aí, galera. Forte abraço.